melhores momentos. Eu posso cortar, mas eu juro que eu amo quando essas coisas acontecem, porque é tão real. Não, engraçado que eu gravo tanto conteúdo sempre, Hoje eu estou aqui com a Luzia. Eu conheci ela no mundo do Instagram. Sem dúvida, os seus views eu amo, eu amo, eu amo. Eu acho que fazem muito parte do negócio em si. Não. Obviamente, hoje eu quero ter essa conversa com você sobre maternidade, o trabalho, a rotina, como você consegue equilibrar isso. O gourmet de bebê surgiu de uma necessidade minha. Eu já planejava há um tempo ser mãe, então decidimos eu e meu marido tentar, né? Não demorou muito e engravidei, curti muito, muito a gestação, apesar de passar muito mal. Eu passava muito mal, todo dia em jejum eu passava mal. Por muito tempo? Olha, eu acho que foi uns 5 meses. Nossa, então... Em jejum, todo dia vomitava. Nossa. Depois... Basicamente, eu passava mal se eu sentisse fome, então eu tentava não sentir fome. Eu sempre tinha alguma coisinha pra beliscar, uma bolachinha de sal, um monte de laranja, comi muita laranja. Essas frutas cítricas chamam muito, né? Me aliviava bastante, sabe? Aí, melhorei pro final da gestação. Aí, quando eu comia, né, que tava com uma barriga enorme, sentia desconforto também. Mas, fora isso, foi uma gravidez maravilhosa. Ficava sempre ansiosa pelas ecografias, amava, imaginava ele. E foi tudo muito tranquilo. Eu acho que também pelo fato de você já planejar. Eu acho que nem tantas mulheres planejam. Eu acho lindo quando é planejado, mas eu acho que isso traz uma tranquilidade para aproveitar tão bem a gestação, né? Ao mesmo tempo que também dá muito medo, porque daí como a gente pensou tanto, assim, esperou tanto pra tentar, a gente fica com medo que qualquer coisa fuja do controle, né? Entendi. Apesar de a gente não ter controle de nada. Sim. Mas aproveitei bem e eu trabalhava fora durante a gestação toda eu trabalhava fora, o que eu pensava, nossa, legal, estabilidade, vou poder, ter ali o meu período de pós-parto tranquilo, né, vou estar segura, né, pensando sempre isso, achando que eu voltaria pro trabalho muito tranquila. Eu até falava, nossa, acho estranho, né, parar de trabalhar pra ter o filho. Não, eu vou continuar trabalhando sempre, né? Aí tá, ele nasceu, e daí virou toda aquela loucura. Ele era super dependente de mim. O Matheus agora tá com 4 anos e meio, mas muito grudado sempre. Sim. E basicamente todas as sonecas dele eram feitas grudadas em mim. Sim. O Sling era nosso amigo, a gente saía dar umas voltinhas na quadra. Ele amava quando a gente fazia isso. Então, assim, eu aproveitei a licença maternidade dessa forma. Ele sempre dormindo coladinho comigo e sobrava pouquíssimo tempo para qualquer outra coisa. Sim. Você sabe muito bem. Antes disso, a gente não tem noção. Não tem noção. É um sustão que a gente leva depois. Porque todo mundo fala que o sono muda, mas a gente não acredita que seja numa intensidade tão grande, né? E ainda bem também, se for ver, ainda bem que a gente não sabe. Hoje em dia eu entendo muito mais, sabe? Eu acho que se houver um próximo, eu vou estar muito preparada para isso, né? Mas ali eu não tava. Não. Então, assim, curti bastante. Foi chegando a hora de voltar pro trabalho e foi apertando meu coração. E muitas vezes eu chorava de ansiedade só de pensar em voltar a trabalhar. Com quanto tempo você voltou a trabalhar? Era uma licença de 6 meses. Aí, né, toda aquela preocupação de como que seria, mas tudo bem. Fui, visitei escolinhas, matriculei, voltei a trabalhar. E assim, a gente não consegue... Quando a gente é mãe, parece que vira uma chave. Eu não conseguia ser aquela mesma pessoa totalmente focada naquele meu trabalho tão fechado, principalmente tão fechado, assim, que precisava muito da minha atenção para vários detalhes, assim. Mesmo no meio disso, eu tinha planos de carreira lá dentro, eu tava numa pós-graduação que eu ganhei do trabalho. Sim. Logo que um pouquinho antes de engravidar. Eu fiz ela grávida, depois com o Matheus eu continuei, sabe? Sim. E, assim, tudo uma doideira, mas pensando, não, acho que é isso que eu quero, né? Eu quero, né? Sim. Pensando, não, ele vai me dar um dinheiro bacana, então eu tentava ir bem. Mas não é a mesma coisa, eu não tava lá 100%. Não. Então, ligavam da escolinha que o Matheus não tava legal, eu não tinha autonomia de simplesmente sair pra atender ele, porque era longe da escolinha, longe do centro, né? Aí meu marido ia, corria, buscava,
E sempre aquela situação numa loucura, assim, né? Sim. Nisso ele já tinha iniciado a introdução alimentar. Ele começou, acho que com pertinho dos 6 meses, ali o médico liberou, tava com os sinais, apesar de hoje em dia eu sei muito mais, que eu devia ter esperado os 6 meses, até porque ele mamava muito bem, né? Sim. Mas ouvi o médico. Ele comia, mas Matheus teve um refluxo muito sério. Ele era pequenininho, então isso também me preocupava muito. Sim. Então eu pensava, com alimentação, né, tudo se resolve. Vai virar uma maravilha. De fato, foi melhorando, porque 6 meses já é uma idade que eles já estão, né, os órgãos já estão mais maduros, se essa é a forma correta de nomeá-los, né? E também fiz tratamento com osteopatia, Matheus melhorou muito bem. Ele praticamente sarou com a osteopatia. Aí, ele estava comendo, eu saía do meu trabalho 7h30 da noite e chegava em casa e queria dar uma de super mãe que conseguia dar conta de fazer comida. Mas isso é difícil, né? Com certeza. Então, assim, eu tentava, vou fazer uma sopa. Mas parece que todas as sopas saíam muito parecidas. Por ter que fazer na pressa, colocar tudo na mesma panela de pressão, saía tudo muito parecido. E ele era enjoado. Ele comia na hora, mas no outro dia ele já não queria aquela mesma. Sim. Então, vai, fazer de novo. Atrasava no trabalho, e eu queria muito fazer parte da introdução alimentar dele. Aí, comecei a buscar receitinhas diferentes na internet. E um dia, eu lembro que eu estava fazendo um estrogonofinho que era de biomassa de banana verde. Sim. Vou fazer isso. Aí, ali no meio do processo, eu falei pro meu marido, amor, e se eu começasse a fazer comidinha para vender para bebês? Pensei, ele vai me achar maluca, né? Ele falou, pode dar certo, mas como que você pensou isso? Seria fresca? Falei, não, eu acho que dá para fazer congelado, né? Ele falou, vamos ver, dá para pensar assim. E ali foi meu start. Eu comecei a criar as receitinhas, escrevia, mandava para minha amiga nutricionista. Ela falava, nossa, tá massa, tá perfeita, substitua esse ingrediente. Eu fazia o teste e o Matheus mandava ver. Ai, que Ele bom. que aprovava tudo, E né? que bom que você também tinha esse apoio do marido. Sempre. Porque eu acho interessante, porque eu vivo, obviamente, a maternidade, onde também está essa parte de relacionamento. Você estava passando por muitas coisas, estava voltando para o trabalho, estava lá onde você também não conseguia se concentrar mais bem, você estava vivendo a maternidade à distância, você tinha uma ligação com seu filho, estava tudo muito bagunçado. No meio disso, como estava seu relacionamento? Assim, eu acho que a gente se apoiava muito, sabe? Porque a gente precisava disso pra o Matheus ficar bem, né? Sim. Claro que vivia dando enrosco. Quando surgiu esse refluxo dele, assim, a minha alimentação teve que mudar nos primeiros dias, porque podia ser alergia do leite. E ele falava, mas será que não foi tal coisa que você comeu? Dava enrosco até disso ali no começo, claro, né? E todo mundo com peso estressado e todo mundo querendo fazer o bem. E daí isso que... E ver ele tão pequenininho ali, vomitando, deixava a gente bem fora do eixo, sabe? Mas, assim, eu lá no trabalho, ele sempre socorria o Matheus de uma forma que... Então, teve muito equilíbrio nisso no relacionamento. Teve. Isso é Graças muito a Deus importante. teve. Aí, ele começou a te apoiar nesse novo Me apoiou. projeto. E ele trabalha com artes, né? Com marketing, design. Então, ele já... Assim, enquanto eu tava ali trabalhandinho nas receitas que eu ia preparando, ele fez a logo. E ele falou, Lu, quero te mostrar uma coisa. E ele já tinha criado uma logo. Com o nome que a gente já tinha pensado junto, né? Então, ali foi, tipo, vamos colocar, né? Vamos ver isso, deixar isso guardadinho, essa ideia, né? E eu ainda estava trabalhando. Sim. Como uma ideia de, pode dar certo. Escrevendo receitas e planejando tudo. Sim. Nisso, foi nessa fase dos 6 meses ainda? Ou já estava entre em os 7? 6, 7... acho que os 7,5, assim, a gente foi criando as receitas, passando pra Nutri, amadurecendo a ideia. No meio disso, veio uma proposta de ir pra outra cidade, no meu trabalho. Meu Deus. E assim,
antes eu achava que eu queria muito isso. Sim. Que eu iria pra um lado, pra outro. Mas... Não Como? entendi. Você pode repetir? Caraca, não deve entender nada mesmo. Melhor, meu Deus, amo. Aí vem, então, a proposta que você meio que sempre quis, mas você não sentiu. Isso ia me possibilitar, tipo, um cargo melhor, ganhar Sim. mais, né? Porque você trabalhava em que área? Uma função bem técnica, mas eu tinha feito uma pós de liderança e eu podia crescer como líder, assim. Sim. Meu plano era liderar, né? Sim. Crescer dentro Porque disso. você acaba fazendo hoje também, né? Pois é. Sim. Pois é, a pós-graduação serviu muito bem pra mim. Aí, assim, a gente tem uma rede de contatos aqui, né? Ir pra outra cidade com um filho pequeno, eu ia perder essas ligações. E é tão importante ter a Sim. avó perto, ter priminho, né? Sim, muito legal. Nem, assim, nem cogitei. Sim. Ali, ela deixei bem claro que não ia rolar. E, ao mesmo tempo, estava havendo um processo de desligamento de cargos aqui na cidade. Aí, um tempo depois, eu já sabia que isso não ia rolar, né? Conversando com ela, com a minha chefia, eu saí do trabalho e já com tudo criado no Gourmet, já para lançar o Instagram, sabe? Sim. Já tínhamos feito site, tudo, então eu já tava com os pezinhos. Eu falei para ela, ó, eu tô indo para um projeto que, na verdade, eu acho que é um sonho meu, que eu sempre amei cozinhar, né? Quando você começou a trabalhar, o Matheus, ele começou a ir para a escolinha já, para a creche? Ele ia numa escolinha aos 6 meses, né, que ele começou, e todo esse período ali, ele ficou até os 10 meses. Entendi. Uhum. Que foi, assim, um período de... ficava doente, sabe? Sim. Então, assim, bem... E com esses 10 meses que você saiu do trabalho? Isso. Começo de dezembro, comecei a anunciar o Gourmet, que começaria em janeiro. Só que surgiram encomendas ainda para dezembro, para final do ano. Nossa. É uma cliente que até hoje tem todo o meu carinho, assim, ela foi muito importante, porque foi a primeira, né? Isso é maravilhoso. Então você já vê, quando essas coisas acontecem, é muito lindo, porque parece que a gente está entrando no fluxo e na Sim, direção certa aham. da vida, né? E assim, muito bacana ver o quanto as pessoas que eu nem conhecia viam potencial e elogiavam e indicavam. Eu acho que isso foi a grande diferença para o Gourmet. Sim. O quanto essa rede de apoio materno é forte. Claro que é. Sim, Porque sim. elas que indicaram, elas que fortaleceram o Gourmet, E sabe? também você foi, me corrija se eu estiver errada, mas você foi a primeira aqui em Guarapuava, né? Isso, eu acredito que aqui sim, porque quando a gente falou de fazer, a gente fez uma pesquisa se já tinha, se não tinha, e não tinha ainda. Sim. Tanto que era bem certo o caminho, né? Porque a gente fazia os food workshops para introdução Aham. alimentar, né? E eu sempre pensava, será que um dia eu preciso criar isso? Precisa ter isso? E logo mais eu lembro que do nada veio Gourmet de bebê. E eu achei maravilhoso, porque Guarapuava, as mães estavam precisando Sim. disso. É muito prático. E assim, era exatamente o que eu pensava. Se eu, que trabalhei fora, senti tanta necessidade e muitas vezes a gente não consegue comer de uma maneira tão certa quando tá com uma rotina doida de trabalho. E às vezes nem é a rotina doida. Bem, nem quando a gente não tem bebê. Tem muitos dias que a gente não está a fim de cozinhar. Isso. E que a gente quer o mais prático. E que bom quando tem um prático saudável, né? Isso. Quais que foram as maiores desafios que você encontra tendo esse trabalho como empreendedora e sendo mãe, né? Porque agora talvez seus horários mudaram, mas não quer dizer que a quantidade de trabalho ficou menos. Às vezes, assim, agora é seu, então... pelo menos eu vejo isso comigo, a cobrança em certos aspectos também fica maior ainda. Sim. E como esse tempo é muito dividido, a gente também pode se perder em dar todo o tempo livre que a gente achar para aquilo. Então, como você conseguiu equilibrar isso? Eu acho que eu até hoje não consegui equilibrar. Eu acho que até hoje não consigo, assim, a gente vai levando como dá. Mais uma vez, já tá sempre apoiando, então a gente... Hoje em dia ele me ajuda muitíssimo nisso, mas muitas vezes o Matheus demanda a minha atenção, né? Sim. Então, às vezes eu paro tudo para dar atenção para ele, né? A parte de produção eu consegui concentrar no período da tarde, que ele vai para a escola, então
é ok. Eu tenho que eu mesma me controlar pra eu não assumir demandas demais, Sim. sabe? Eu acho que isso é algo muito forte em muitas mulheres. A gente, por natureza, a gente consegue resolver coisas com muita facilidade, vamos dizer, mas daí não necessariamente quer dizer que a gente precisa pegar tudo pra gente. Isso. O que é a gourmet de bebê? É, O que eu né? ofereço a gourmet de bebê? Para quais crianças que O são? gourmet de bebê, ele, assim, são comidinhas saudáveis, ultra congeladas agora, né? E elas são aprovadas por nutricionistas para bebês de 6 meses até quando quiser comer gourmet de bebê, porque tem bastante adultos, inclusive, que pedem gourmet de bebê como a gente pra eles. Mas acredita que eu super entendo isso. Sim, porque é comida de verdade, basicamente por isso. Temos várias sopinhas que o público aceita melhor essas sopinhas. Eu não sei se é pelo clima ou se é porque normalmente é à noite que demanda mais o... Assim, não deu tempo à noite pro almoço, eu, por exemplo. Eu consigo me organizar muito melhor pro almoço do que pra janta. Eu também. E quais que são os aprendizados e as dicas que você dá para as mães que trabalham em casa ou trabalham na sua empresa própria, vamos dizer? O que eu mais digo pra elas é paciência. Tanto na introdução alimentar quanto depois. Eu, por exemplo, se eu tivesse tido a paciência, eu não teria iniciado um pouquinho antes. A gente vai ter a vida inteira pra comer, né? Correto? A gente não tem que querer que eles saibam assim já e comendo tudo, né? Muitas vezes a gente fica nervosa, aflita, às vezes elas me falam, meu Deus, mas não tá comendo nada. Algumas chegam até mim por conta disso, eu não tô conseguindo, será que eu tô fazendo errado? E não é, é só porque tem que ter paciência. Eles, no tempo deles, vão engrenar na comida e muitas vezes tem oscilações. Matheus já passou por várias fases de comer mais, comer menos, falar que não gosta de alguma coisa ou simplesmente voltar a adorar aquela coisa. Sim. Então você diz paciência na maternidade e o que você mais consegue dar de dica que você usa para você ficar em paz, para você conseguir ser a melhor mãe, e nem todos os dias, obviamente, e ser a melhor empreendedora? Sim. Muitas vezes é difícil, né? A gente tem que respirar fundo. Matheus, hoje em dia, pede pra mim, mãe, posso gravar um vídeo para tuas clientes dar risada? Por quê? Porque ele vê a mãe dele sendo palhaça, né? Esse negócio de exemplo é muito forte, né? Ele Sim. pede, ele fala, posso... Eu tenho alguns ali na minha galeria que eu não tenho coragem de apagar, porque são muito engraçados e fofos, que ele fala... Ele cria o roteiro sozinho e faz. Ai, que Então, legal. assim, olha como eu tô sendo exemplo. E muitas vezes eu preciso estar ali Sim. respondendo, eu preciso estar postando, mandando áudio. Quantas vezes eu já tive que interromper um áudio por causa de um grito dele, sabe? Sei exatamente como é. Quantos cursos que eu já gravei quando eu não consegui me organizar para deixar os bebês com o Augusto, ou com Maria Fernanda, ou com os avós. E, meu Deus, exatamente, meu Deus, a galeria está cheia com esses vídeos inacabados mesmo. E daí, Isso. como você lida com... Eu não sei, às vezes eu me frustro. Mesmo sabendo que eu sei que eles são a prioridade, e eu tenho isso muito certo na minha cabeça, eu me frustro. E como você, assim, você faz uma contagem até 10, o que você faz pra tentar se acalmar? Às vezes eu respiro fundo e falo, amor. E deixo que o Jean tente assumir pra eu não ficar, sabe? Sim, Eu já falei isso com ele. Antes a gente estourava, assim, falava um pouco mais alto e não vai resolver. Sim. Pra ele não vai resolver. Então, assim, se vê que tá ficando nervoso, às vezes eu tô com um cliente ali, né? E ele gosta muito de dar oi pra cliente. Ele fala, mãe, eu posso dar um oizinho? Ele é muito simpático, Muito então ele sociável. quer tá lá. Sim. Aí quando eu vejo que tá difícil, eu falo, amor. E ele entra em cena, a gente se ajuda nisso. Porque seu marido, ele trabalha em casa? Sim, ele, então ele entendi. trabalha, o computador dele fica ali pertinho, então Sim. ele está perto, né? Hoje em dia ele trabalha, mas antes ele trabalhava fora também, aí tudo era mais difícil, realmente. Por não ter uma rede de apoio, o marido do lado, isso complica bastante. Sim. Mas a gente vai levando, eu às vezes respiro fundo, e daí eu tento olhar pra carinha dele, né? Porque daí às vezes ele fala... Mãe, mas eu te dou tanto amor, carinho. Ele só quer o meu amor, meu carinho. Sim. Ai, né? gente, essas horas. E você sente que você está no seu caminho certo da vida? Você sente que... Eu acho que eu me encontrei, sabe? Eu não me vejo mais fazendo outra coisa. Eu tenho, assim,
plano para futuro, assim, pro gourmet, que ele começou devagarzinho, mas foi crescendo, né? Então, o que antes eu fazia uma produção pequena, hoje em dia já é bem maior, né? Você também quer ser uma mãe presente. Qual que está sendo o seu maior desafio? Olha, eu acho que é manter esse equilíbrio, assim, que às vezes tá uma correria, por exemplo, antes a gente atendia domingo o dia inteiro, agora a gente deixou isso, período da tarde livre, para poder levar ele num parque, levar ele num amiguinho, poder dar uma atenção sem ter que ficar respondendo alguém, chamando um motoboy, sabe? Sim. Então eu acho que o desafio foi isso, ter que pensar assim, tá, é melhor não ganhar o dinheiro do sábado à tarde e tá ali com a família, né? A paz, porque aí eu acho que é exatamente isso, né? Você vê onde que estão as prioridades Isso. e a partir dali fazer escolhas. Porque assim, o que vai adiantar tá ganhando tanto, mas você não tá vivendo tanto, né? Para gourmet de bebê, vocês estão em todos os aplicativos aqui da cidade ou não? A gente está, assim, eu acho que nos mais usados, né? Mas, assim, sai mais venda direta. É? Por WhatsApp, Instagram, é o mais fortalecido, assim mesmo, o venda direta. Para finalizar, eu queria ainda te perguntar, porque você tocou no assunto da academia, para você realmente se acalmar um pouquinho, se centrar, quais que são coisas que você faz ou em casa ou fora de casa? Que eu gosto de fazer? Sim. Por incrível que pareça, é cozinhar, veja só, né? Mesmo? Meus horários de folga eu penso em coisas pra fazer. Eu faço bolinho pro Matheus, eu penso em fazer uma janta diferente pra nós, convidar os amigos pra comer. Então, assim, eu me encontro mesmo, eu acho que na cozinha. É engraçado até falar, porque a pessoa se acalma cozinhando. Bem, então não poderia ter melhor pessoa na liderança da Gourmet de Bebê. Então eu acredito que você tem um papel muito importante, já que você está nutrindo de forma muito saudável muitas crianças. Eu acho que, bem, obviamente eu acho isso muito importante. A gente está criando os seres humanos e os adultos lá pra frente. E os Isso. hábitos na infância são tão importantes. Isso. Acho que é isso. É como você comentou dos vídeos engraçados. Eu acho que eu faço eles baseado muito no meu dia a dia mesmo. Sim. Por isso que acaba sendo engraçado, porque é coisa que as mães estão vivendo. Sim, por isso que é engraçado, porque rola aquela identificação, gente. Perfeito. Tem alguns assim que do nada eu falo, nossa, mas isso, nossa, vou fazer um vídeo. E porque é a nossa rotina, né? Sim. Aquela loucura, a preocupação do filho tá sempre ficando doente, o café que vive na mão da maioria das mães Ai, pra nem tentar ficar acordada. Uhum. Isso ajuda, isso gera o engajamento, a identificação das mães. Talvez não faça vender, talvez, né? Porque eu não tô falando do meu produto. Sim. Mas acho que gera proximidade com as Claro, mães. e vontade de querer comprar aquilo que você faz com tanto amor. porque E assim, até às vezes coisinhas simples do dia a dia que eu já cheguei a mostrar, assim, nos stories, tem mães que vêm e me agradecem, eu peguei aquilo que você falou e me ajudou muito. Eu tenho que falar que você consegue criar um equilíbrio com muito maestria. Você fala sobre tudo isso com uma leveza muito linda. E assim, tipo, como os sonhos da gente podem mudar, né? Antes de você ter uma criança, você tinha sonhos que, bem no fim, acabaram indo para dar certo. E daí você viu que não era para o seu caminho. E as coisas simplesmente foram fluindo. Eu acho muito legal ressaltar o quanto que você teve coragem de simplesmente ouvir seu coração quando o dinheiro inicial poderia ter sido, eu imagino que era no início maior. Sim. Na estabilidade que você tinha, segurança, então você tinha 1000 motivos para não seguir seu coração e você optou por seguir seu coração, que hoje em dia te traz vários frutos. Sim. Mas isso é um ato de coragem, né, para realmente seguir seu coração. Eu acho que é preciso, não só nisso, eu acho que em vários pontos da maternidade, coragem define bem, Sim. né? Então que você seja um exemplo para muitas mulheres que estão assistindo. Muito obrigada, adorei! Ai, meu Deus, eu não vejo a hora de dar essas comidinhas para a Zoe e o Ravi. Ai, eu espero que eles gostem. Eu acho que eu também vou gostar. Vamos mandar um beijo pra galera ainda? Pode ser. 1, 2...